Muito bem. Gente, estamos aí na linha com o reverendo Marcelo José Noronha Xavier, grande amigo, pastor. Pode falar, estou te ouvindo perfeitamente. Lá em Lavras, né? E nós estamos aqui nessa live, eu sei que está dando aí um momento de distanciamento aí, mas vamos lá. Marcelo, estou à sua disposição. Marcelo. Ok? É uma alegria muito grande poder participar aí com você e dizer que esse momento é o momento da gente poder, né, estar aproveitando das redes sociais. Ou estou ouvindo? Você não está me ouvindo, não? Tranquilo. Estou te ouvindo tranquilo. Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Sim, sim. Então, eu estava dizendo que é uma alegria muito grande de poder participar com você, estar nesse momento que eu acho que é um momento muito importante, momento esse de nós estarmos juntos e podendo assim, né, estar fazendo essa live, porque é o momento da gente poder levar uma palavra de esperança, uma palavra aos corações daqueles que estão aí nesse momento guardando esse distanciamento social e tendo a oportunidade da gente até crescer espiritualmente com toda essa situação, principalmente porque nesses dias a gente tem visto alguns debates, alguns temas tão importantes que têm sido abordados. Então é uma alegria muito grande poder estar aqui com você. Amém. Então vamos lá começar com com o nosso momento aqui. Marcelo, como fica a saúde emocional dos irmãos em Cristo e até mesmo das pessoas que não são da igreja pós-pandemia? Ô Silas, eu creio que esse é um grande desafio, né? A gente tem visto nos noticiários as pessoas falando muito, né, sobre a saúde. Elas estão falando ali da saúde física e, de fato, nós temos que nos resguardar desse vírus que tem se espalhado. Elas têm falado bastante, nós podemos dizer assim, da economia. A economia certamente ela tem sofrido e vai sofrer, nós podemos dizer assim, com tantas questões relacionadas a esse distanciamento. O comércio está fechado, as indústrias não estão produzindo como deveria, mas eu creio que o grande problema vai ser justamente o problema emocional. E uma coisa chama a outra, né? A gente vê que tem muitas famílias que estão perdendo seus entes queridos. Estão perdendo seu ente querido sem poder nem, ao menos, despedir deles. Ir ao cemitério, fazer um velório adequado. Muitas vezes as pessoas, né, não estão tendo o último contato com aquele que foi alcançado, nós podemos dizer assim, com essa pandemia. Mas não só isso. Aí vem o problema também de que isso tem gerado um medo muito grande. As pessoas elas estão angustiadas. E quando a gente pensa nesse medo, esse medo tem sido um medo justamente por causa das incertezas. O que vai ser a vida pós-pandemia? O que vai ser a vida pós tudo isso que nós estamos vivendo? Até porque a gente ainda não tem uma perspectiva clara de uma cura, de uma vacina, e isso tem causado, de certa forma, uma apreensão e uma preocupação, nós podemos dizer assim, na vida de muita gente. E ainda tem o lado das incertezas econômicas. A gente vê que o Brasil, infelizmente, nos últimos anos tem crescido demais o número de pessoas que têm atentado contra a sua própria vida, porque estão sem esperança, não vê uma perspectiva, e a preocupação que a gente tem é que pós-pandemia isso possa aumentar e aumentar demais. Porque uma coisa é certa, se as pessoas elas não têm esperança, é como se elas já estivessem ali com o pé quase que na cova, né? O que elas vão fazer da sua vida? Que caminho vão seguir? Então, eu acho que é um grande desafio e nós temos que nos preocupar com tudo isso que está acontecendo. E a vida emocional, pós-pandemia, eu creio que vai sofrer muitas consequências. Eu creio também, Marcelo, que a vida emocional durante a pandemia já está causando uma série de problemas, né?
pessoas, familiares, até as pessoas que se veem com o vírus, elas começam a ficar assim um tanto quanto frustradas e até temerosas do que pode acontecer com a vida delas. E aqui vai uma palavra para todos aqueles que são cristãos e que estão propensos a pegar o vírus, né? Assim como chegasse um câncer na nossa vida, nós ficamos até um tanto quanto desmotivados, frustrados, até mesmo começamos a questionar Deus, queremos saber quais são as probabilidades de cura. Mas eu estava vendo alguma coisa sobre John Piper. John Piper diz uma coisa muito interessante, né? A esperança não é a probabilidade, a esperança é a esperança. Muitas vezes nós jogamos em cima dos médicos, em cima do governo, toda a nossa esperança de que inclusive de uma vacina, de algum medicamento, até mesmo está sendo discutido muito aí sobre a hidroxicloroquina e a cloroquina em si, e nós podemos ver que as pessoas estão até se apegando a isso, embora os estudos científicos não possam trazer assim uma certeza absoluta, mas as pessoas se apegam, né? Pela probabilidade da cura. Agora, o que nós cristãos precisamos ter é a esperança de que, se vivos ou mortos, estaremos sempre com o Senhor. Esse é o detalhe fundamental para a vida do cristão. Mesmo em situações como esta que nós estamos passando, que eu nunca vi na minha vida, 58 anos, nunca passei por uma situação dessa, onde vê o Brasil, nunca tinha visto o Brasil fechar suas portas por mais de meses, e a gente, por causa de um vírus. E isso acabou assustando muita gente mesmo ficou assustada, mas a nossa esperança está firmada na rocha que é Jesus, e por ele ser uma rocha inabalável, é que nós vamos caminhar e, como diz Paulo, né? Se o meu viver é Cristo, e o morrer seria lucro, né? Para que nós possamos sempre ter essa certeza que Deus está ao nosso lado, no nosso caminhar, nos ajudando a passar por esses momentos difíceis, né? Então, nós precisamos estar com Cristo, vivendo assim esse momento, né, de pandemia, certos de que Cristo está ao nosso lado. Mesmo no vale da sombra da morte, Ele está conosco. Essa é a minha colocação em relação a essas questões também. Vamos lá. Ok. Então, é isso mesmo, Silas. Eu creio que nós estamos nesse caminho, no mesmo caminho. Até, inclusive, eu quero dizer, como eu falei no início, que é bom nós podemos estar aí também, participando com você. Quero saudar, porque no início, com aqueles problemas técnicos, a gente acabou não podendo saudar os irmãos da Quinta Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, a você, a sua família. Sabemos, e eu tenho acompanhado, você tem feito aí os cultos online, toda uma programação. Tudo isso é muito importante, até porque nós temos que reafirmar de que, ainda que nós passemos por todos esses momentos difíceis, ainda que a gente possa ter medo no nosso coração, ainda que a gente possa passar, né, por esse momento de tribulação, nós sabemos que a nossa esperança está em Cristo. Ainda esses dias eu estava conversando com a Elisângela, minha esposa, e falando justamente sobre isso, que às vezes a gente não consegue pensar ou imaginar o que passa na cabeça de uma pessoa que não tem Cristo. Nós visualizamos uma saída. Nós visualizamos alguma coisa que possa acontecer. E mesmo que não aconteça, nós temos a garantia da salvação. Nós temos a certeza que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E eu tenho uma frase que eu sempre uso, eu sempre digo: aconteça o que acontecer, venha o que vier. Se a minha vida está nas mãos do Senhor, eu posso ficar tranquilo, porque Ele cuida de mim. Ele cuida dos meus, Ele cuida da minha família, e essa é a nossa esperança. A nossa esperança está em Jesus, não está nas coisas humanas, né? Tem muita gente aí, assim, extremamente preocupado em tentar achar uma solução, e uma solução que seja imediata, humana. Mas todas as soluções humanas, elas são falíveis. Mas aquilo que Deus faz é perfeito. E é muito importante que a gente possa descansar nisso. Amém. Inclusive, Marcelo, nós temos que aprender também que a esperança é poder, né?
A esperança, na verdade, ela dá sentido à vida. Todos aqueles que esperam principalmente no Senhor, eles sentem assim a graça divina invadindo seus corações, sabedores de que a sua vida pode estar passando por aqui, mas em breve ele estará vivendo com Cristo na glória. Então, esse é um dos pontos principais, dentro e também fora da pandemia. Agora, a pergunta que foi feita inicial é como fica a saúde emocional após a pandemia. Eu acredito que a saúde ela é afetada durante a pandemia e logo após a pandemia, eu creio que ela vai se renovando aos poucos. Principalmente, Marcelo e meus irmãos também que assistem, eu quero saudar a todos aqueles que também estão nos assistindo, até pessoas que nós não conhecemos, provavelmente aí dos irmãos aí relacionados a você. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero informar uma coisa interessante. Logo após a passagem dessa pandemia, principalmente quando as portas das igrejas abrirem, eu creio que muitas pessoas poderão recorrer à igreja, recorrer aos pastores, recorrer a irmãos cristãos de verdade, aqueles irmãos piedosos, para buscar uma palavra de consolo, de ânimo, de conforto e também de direcionamento pós-pandemia, né? Eu assisti alguns filmes, eu me lembro de um filme onde havia um meteoro que cairia e todo mundo se preparou para aquele final do mundo. De repente, conseguiram desviar a rota do maior pedaço dele, mas um grande pedaço ainda caiu e causou uma catástrofe muito grande. E aí o que acontece? O que fica depois, né? E aí eu me lembro que estava lá o presidente da República dos Estados Unidos, falou assim, agora é hora de recomeçar. Nós temos que recomeçar. O recomeço, principalmente, respaldado na palavra de Deus, e ao lado de Cristo Jesus, nós teremos uma força para poder também recomeçar. Assim como o povo de Israel, quando saíram da sua terra, tiveram os seus portões quebrados, seus muros caídos, eles estavam ali para recomeçar. O recomeço é algo fundamental e nós precisamos recomeçar confiando em Cristo, que Ele estará conosco em todos os momentos, seja nos momentos mais tristes do qual nós estamos passando por essa pandemia, ou nos momentos mais felizes, né? Durante a pandemia, faça exercícios, durante a pandemia, leia bons livros, durante a pandemia, esqueça um pouco de ler o noticiário, porque isso aí causa uma frustração cada vez maior. Parece que, na verdade, essa pandemia se linkou a uma questão política, né? Já traz um problema econômico, agora vai uma questão política também por trás disso tudo, e nós estamos vendo isso daí. Estamos acompanhando, Marcelo. Eu estava, por exemplo, vendo nosso irmão reverendo Edmilson, está internado lá no Rio de Janeiro, justamente com a Covid-19. E ele está retornando, assim, agora, graças a Deus, está retornando a sua saúde está voltando ao normal, segundo as notícias que a Rita me passou. Mas eu também vi da nossa irmã Simone Quaresma, eu acredito que você deva conhecê-la, aqui do Rio de Janeiro. Ela também teve o Covid e ela precisava da cloroquina, mas os médicos não estavam receitando. E foi feito um apelo nacional, e muitas pessoas mesmo, até mesmo de fora do país, procuraram ajudá-la para que ela pudesse ter a cloroquina. Imagine, né? Eu vejo um jogo político porque tantos remédios que nós usamos por aí que tem uma série de efeitos colaterais terríveis, até de faixa preta. Agora, a cloroquina não pode ser utilizada porque ela pode causar o mal e matar. Lógico, se o camarada está com o Covid-19, se existe vamos dizer assim, uma luz no fim do túnel, eu vou me agarrar a ela, né? Se Deus deu essa oportunidade para mim, eu vou agarrar. Agora, se eu for embora com a cloroquina ou sem cloroquina, eu tenho que estar certo de que a minha esperança está em Cristo e eu tenho que descansar nele e depender somente dele. Verdade. Diante disso que você está falando, da cloroquina e de tantos outros remédios,
a medicina, até certo ponto, ela trabalha também com testes, com experimentos. Até hoje não se tem uma resposta definitiva para todos os tipos de câncer. E nem por isso algumas pessoas elas deixam de ser tratadas. Às vezes os próprios médicos, dentro daquilo que é uma terapia, eles falam assim, esse tratamento é um tratamento inovador, experimental, pode dar certo, pode não dar certo. E tantas pessoas acabam fazendo sem ter uma certeza comprovada de que aquilo vai ser eficaz. Então, eu creio, como você falou, acho que está tendo muito alarde, muita politicagem por trás disso, e nós, como cristãos, essa é a minha visão. A gente tem uma posição, mas eu acho que a gente não deve gastar o nosso tempo em rede social e ficar debatendo, brigando com aqueles que pensam diferente da gente e que tem uma linha, seja ela de direita, de esquerda, de centro, né? A gente tem que aproveitar esse momento da pandemia, onde as pessoas estão ali meio que desesperadas, sem esperança, como a gente falou anteriormente, elas estão sem um norte, a gente pregar Cristo. Porque a solução vem do alto. A solução não vem nem da direita, nem da esquerda, a solução vem do alto. Né? Não é ideologia esquerda ou direita. A ideologia nossa, ela tem que ser do alto. E ela é testificada pela palavra. Ela é colocada de forma bem clara na palavra. Então, o que vai nortear a minha cabeça? O que vai nortear os meus pensamentos nesse momento? Vai ser se eu sou de uma ideologia de esquerda ou de uma ideologia de direita? Não, o que deve fazer a minha cabeça, né, é a palavra de Deus. Tanto que Paulo, lá atrás, ele já falava que nós deveríamos tomar cuidado, né, com as vãs filosofias. E quando a gente pensa em vãs filosofias, elas encaixam dentro desse patamar ideológico, né? Porque atrás de uma ideologia sempre existe um princípio filosófico. O que faz a minha cabeça? O que me leva a seguir aquele caminho, aquele direcionamento, a ter aquela determinada ideologia? Certamente existe uma filosofia. Agora, a nossa filosofia, o nosso padrão de vida, ele precisa ser pautado pela palavra de Deus. E até porque, quando nós olhamos para esse mundo que nós estamos vivendo, parece até que tudo que temos visto por aí parece que está fora do controle. Mas não está fora do controle. Nós cremos, como presbiterianos que somos, que o nosso Deus é soberano. Que Ele realmente está na direção de todas essas questões. Então é muito importante que a gente possa aproveitar. Esse é o ponto principal, né? É a soberania de Deus, porque as pessoas acabam fazendo a pergunta, por que disso? Por quê? Por que, Senhor? Por que essa situação toda? Eu tenho na minha concepção de que Deus usou esse vírus para parar o mundo, para que o mundo pudesse tentar enxergar um pouco a parte espiritual deles e tentar reavaliar a sua vida e os seus procedimentos, sua postura, para ver se eles estão fazendo aquilo que é correto ou não. Mas eu quero dizer para você, Deus dá essas oportunidades, mas assim mesmo o mundo continua fechado. Nós podemos ver, como eu disse agora há pouco, né, nós temos as questões políticas, pessoas aproveitando dessa pandemia para fazer palanque por cima dos cadáveres, e eu acho isso um absurdo, certo? Você fazer determinadas coisas nesse sentido. E muitas pessoas fazendo coisas erradas, outros assaltando, pessoas acessando lojas, quebrando as coisas, exatamente para aproveitar esse momento, né? Então, o coração do homem, mesmo com a situação mais crítica que nós vivemos, ainda ele é mau, ele é inclinado para o mal. Deus, eu tenho certeza que não foi pego de surpresa pelo vírus, pelo contrário, ele propriamente permitiu que esse vírus viesse a existir para mostrar alguma coisa para nós. Como diz lá o texto de João capítulo 13, verso 7, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E é verdade. O que está acontecendo, nós não temos uma noção do que poderá ser nos futuros, se vai ser benéfico ou não. Algumas pessoas já estão pensando que seria o final do mundo. Não vejo isso. Algumas pessoas também dizem que poderá vir o anticristo. Pode até acontecer,
não estamos afirmando, porque a Bíblia fala sobre o anticristo, aquele que haveria de, praticamente, entre aspas, governar o mundo. E parece que está sendo feito alguma coisa nesse sentido. Agora, se vai surgir nesse período, eu não sei. A gente só tem que aguardar esse momento. Mas o que é mais importante é que nós mantenhamos em contato com as Escrituras sagradas e também com a oração. A oração ela nos dá um alento muito grande, porque nós falamos diretamente com o Criador. E se a nossa fé é uma fé viva, então nós temos a certeza de que aquele que é vivo e soberano está nos ouvindo. E nós estaremos sempre na mão dele, com tranquilidade em nossos corações, nos enfrentamentos da vida. Lógico, nós temos que nos resguardar, né, Marcelo? Você sabe, você é filósofo, você sabe o que é o fatalismo. Tem muita gente que é fatalista. Não, eu vou sair na rua, não vou usar máscara, não vou lavar as mãos, não vou fazer isso. Não, mas isso aí você está indo contra também os princípios que Deus está colocando, porque Deus está colocando isso aqui para o nosso bem. Então, nós precisamos entender essas coisas. Falando sobre soberania de Deus, Marcelo, desculpa tomar um tempo aqui. Não, nós temos à vontade. nós temos que entender. Eu estava lendo alguma coisa sobre coronavírus de John Piper, por isso que eu estou com algumas anotações aqui na minha mão. Eu li também o livro. Eu vejo ali em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, até gostaria de deixar aqui, abrir, né, para dizer, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos que nele se refugiam. Há coisas importantes nesse texto. Primeiro, o caminho dele é perfeito. Às vezes nós não entendemos. O que tu fazes, eu não sei agora, poderia compreender depois. E ele é escudo para todos aqueles que se refugiam nele. Não significa que nós não poderemos passar por um momento desse. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas, né? Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Depois eu quero citar uma palavra aqui de John Piper que eu achei muito bacana, e eu acredito que vai ajudar muito as pessoas aí. Verdade. O que você falou, e eu também li o livro de John Piper, e até acompanhei através daquele aplicativo YouVersion, que é aquela Bíblia, tinha um plano lá com todas as lições do livro. E eu achei muito interessante. Hoje eu vi a frase de alguém no Facebook, não lembro de quem, que o autor da frase falava que ele estava escutando por aí, em todos os momentos, as pessoas falarem que o coronavírus veio nos ensinar de que nós não podemos dominar a nossa vida. E ele disse que ele não concordava com essa frase, porque a frase correta seria que o coronavírus veio demonstrar a cada um de nós que nós temos uma pretensão de que nós achamos que nós podemos cuidar da nossa vida. E nós não podemos. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós muitas vezes somos arrogantes, prepotentes. A gente deve lembrar até daquele texto lá de Tiago, né? Que nas entrelinhas se popularizou se Deus quiser. Então nós vamos fazer determinadas coisas se Deus quiser. Se Ele não quiser, não tem um amanhã para a gente. Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Então, muitas vezes, até mesmo nós, como cristãos, somos tomados por essa certa pretensão de achar que tudo está no nosso domínio. E a gente pensa isso porque a gente fez uma boa agenda, a gente fez uma boa programação, a gente, então, né, organizou tudo, fez os planos, mas Deus, a resposta certa de todas as coisas, vem da parte de Deus. Quando você fala ali sobre que Deus não foi pego de surpresa, é uma realidade. O problema é que nós vivemos numa sociedade que tem dado muita ênfase entre os teólogos do chamado teísmo aberto. Ou seja, algumas pessoas começam a falar de que Deus ele não tem o poder de saber todas as coisas, que ele não tem o poder de controlar as ações humanas. Isso é uma heresia, isso é um absurdo. Porque nós sabemos que Deus é o soberano, é o Senhor de todas as coisas, nada do que ele faz, né, está errado, ele é perfeito em todos os seus caminhos. E o que a gente deve, de repente, ponderar
é que na sua vontade, aquilo que ele decretou vai se cumprir perfeitamente, ponto por ponto, vírgula por vírgula, sem nada ser acrescentado ou tirado. Agora, é claro, Deus é soberano, Senhor de tudo, ele muitas vezes, mesmo nessa sua soberania, ele permite que determinadas coisas aconteçam. Isso não isenta a nós, como seres humanos, das nossas responsabilidades. Então, a gente vê que muitas coisas que o homem faz, ele acaba colhendo porque ele semeou coisas que desagradam a Deus. E muitas vezes Deus permite que determinadas coisas nos atinjam. Um exemplo disso, a gente vê assim, vem uma chuva, Deus está no controle da chuva. Aí essa chuva se torna intensa, o rio transborda. Aí quando você vê lá o rio, deixa um monte de gente desabrigada, um monte de gente sem moradia, um monte de gente perdeu tudo. Mas se você for ver, qual é a consequência direta disso? Será que foi só a intensidade da chuva? Ou porque o rio estava assoreado, o rio estava cheio de entulho, o rio estava cheio de lixo, de um monte de coisas que certamente o homem produziu e gerou consequência negativa contra a sua própria vida. Ué. Então isso está dentro da permissão de Deus. Deus permitiu que essas coisas aconteçam. E muitas dessas tragédias é culpa do próprio ser humano. É claro que a gente não sabe ainda e nós não temos resposta, e eu não sou muito favorável aqui da gente ficar usando teorias de conspiração. A gente não sabe de onde surgiu esse vírus. Mas eu até lembro de um filme que me marcou muito, que eu vi alguns anos atrás, que o nome dele era O Jardineiro Fiel, e contava sobre o interesse de alguns laboratórios usar algumas pessoas que estavam na África, principalmente nos países mais pobres, como laboratório de pesquisa, até disseminando o vírus da tuberculose, para que eles pudessem testar remédios. E aí, esse filme nos chama a atenção. Tanto que a pessoa, que é o personagem principal, morreu não, na realidade, ele perdeu sua esposa assassinada porque ela descobriu algumas dessas coisas. Então, quando a gente olha para todas essas questões aí, voltando até mesmo ao que a gente tinha falado anteriormente, isso não isenta a humanidade das consequências de que algumas pessoas fazem coisas que são inescrupulosas, coisas que visam só o lucro, coisas que visam, né, muitas vezes, explorar as pessoas, e isso tem acontecido. Então, a gente tem que entender que isso não quer dizer que Deus não está no domínio. A palavra de Deus diz que ele vê todas as coisas, ele sabe das injustiças, é só a gente ver os profetas menores, quantas injustiças eles foram usados por Deus a denunciar, mas diz lá que Deus é o quê? O juiz. Na hora certa, ele julgaria. Na hora certa, ele efetuaria a disciplina. Então, quando a gente olha para todas essas questões, nós não podemos, em momento nenhum, afirmar que Deus perdeu o controle do mundo. Com certeza absoluta. Eu vejo uma coisa muito importante nisso daí, em termos de propósitos de Deus. O propósito de Deus é trabalhar o nosso coração para nós verificarmos que nós não somos absolutamente nada e, como você disse a princípio, né, nós não temos poder sobre a nossa própria vida. Quem tem poder sobre a nossa vida é o Senhor. E graças a Deus que é o Senhor, porque se não for o Senhor que está, é o outro, né? Como diz aí o ditado popular, é o capiroto que está dirigindo a vida do fulano. E aí nós precisamos tomar esse cuidado, não é verdade? Porque, no fundo, a gente precisa entender que Deus está mostrando, inclusive, para a sua igreja. Eu acredito que a igreja, nesse período, ela não está apenas sentindo saudade de se reunir. Mas eu creio que muitos nos seus lares estão refletindo sobre a sua vida, a sua realidade com Deus. Porque se isso bater na porta da sua casa e levar alguém da sua família ou ele próprio, às vésperas disto, ele vai ter um momento de parar para pensar o que eu fiz para esse Deus, o que eu fiz para o reino de Deus, como eu tenho sido útil no reino de Deus. São momentos que nós precisamos parar para pensar e analisar. Eu falei assim, olha, isso veio e qual é o propósito disso tudo? O que eu posso fazer no meio dessas coisas? Nós precisamos ser bíblicos, né? Voltar para as pessoas. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos.
Então, nós devemos olhar para o próximo, nós devemos cuidar do nosso próximo, nós precisamos atender o nosso próximo. Pessoas que não viam o próximo, nem os filhos em casa, né? Nem a esposa, mal cumprimentava, a rotina era tão brava, né? Que eles chegavam e quase não se viam. Então, agora eles estão juntos, agora ele pode chegar e cumprimentar o vizinho que está em casa, pode cumprimentar um outro amigo que ele não encontrava há muito tempo, e etc. E pode falar desse amor de Deus para as pessoas, poder ajudá-las em momentos da sua vida. Mas nisso tudo eu vejo as oportunidades que Deus nos dá. Nada que aconteça na nossa vida é por acaso, certo? Nada, absolutamente nada. E também uma coisa muito importante, na nossa vida nós temos não somente a presença de Deus e a tranquilidade que Deus está na direção de todas as coisas, e, portanto, nós haveremos de caminhar de uma forma mais tranquila, mais calma, mais na certeza de que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus tem um propósito, um objetivo para mim. É só perguntar para Deus, Senhor, o que eu posso aprender nesses momentos de pandemia, né? E uma das coisas que nós precisamos aprender é sobre essa alegria inabalável que nós precisamos ter em nosso coração. É uma coisa que, mesmo nos momentos mais entristecedores da nossa história, nós precisamos ter guardado no nosso coração uma alegria. Eu achei interessante nas palavras de John Piper ele dizer que, às vezes, ele respondia às perguntas, como vai você? Ele falou assim, eu estou bem, né? Mas, na verdade, ele deveria responder de uma outra forma, eu me sinto bem, né? Porque nem sempre você pode estar bem, mas você pode se sentir bem em meio a circunstâncias adversas. Vamos supor, não vamos sair da questão pandêmica, mas outra doença, porque nós estamos cercados de enfermidades. Parece que as outras enfermidades apagaram do mercado, né? Não existe mais essas enfermidades, agora é só esse vírus. Mas em qualquer enfermidade que vem até nós podemos sofrer e às vezes nós não estamos bem. Olha, eu não estou bem fisicamente, mas eu me sinto bem espiritualmente. É assim que nós devemos estar para com as pessoas que estão ao nosso lado, para com as pessoas que estão conosco, não é verdade? E a soberania de Deus, a soberania que poderia parar a crise do Covid-19, ainda que não faça agora, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Eu achei bonita essa frase de John Piper, né? Essa soberania que permitiu, essa soberania que tem poder para parar, a soberania de Deus, mas ainda não parou, é essa soberania que vai nos sustentar em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, em todos os momentos, mesmo os momentos mais tristes. Por exemplo, aqui eu tive uma tristeza na minha igreja, Marcelo, porque em menos de uma semana nós perdemos 2 senhoras da igreja muito queridas, né, da igreja. Nós sentimos muito a passagem delas. Nenhuma delas morreu por Covid-19, embora uma tenha sido suspeita de Covid-19, foi enterrada às pressas, mas mesmo assim, depois o resultado do exame não foi Covid-19, graças a Deus. Mas foi uma perda, foi uma tristeza que abalou todos nós aqui, porque não esperávamos que isso acontecesse rápido demais. Eu estive hoje visitando uma outra pessoa que perdeu o pai de repente, também do infarto fulminante. Nós tivemos outros amigos que deixaram que partiram, como nosso irmão Laici. Nada tem a ver com o coronavírus, mas é a dor da separação, é a tristeza, porque o lamento, porque eram pessoas chegadas a nós, pessoas com quem nós estávamos sempre compartilhando das bênçãos de Deus. Mas esse mesmo Deus que é soberano para tirar esse vírus, ele é soberano para nos sustentar nesse momento de dor. E é isso que eu quero passar para os irmãos. Verdade. E aí entra, nós podemos dizer, Silas, um outro aspecto de Deus, uma outra doutrina que nós cremos também, que é a doutrina da providência de Deus. O Deus que é o Criador, o Deus que é o sustentador,
Deus que é o Senhor de todas as coisas, não deixa a sua criação desamparada. E aí, quando a gente olha para isso, nós sabemos que Deus ele tem agido de forma dando o que é necessário para a nossa existência. É Ele que ainda preserva. É o que Paulo falou lá em Atenas. É Ele que é o Criador, o sustentador, é Ele que dá o ar que nós respiramos. E quando então nós olhamos para isso, nós temos que descansar nessa providência também. Quando a gente vê em toda essa pandemia, eu creio que uma questão que está ligada também à chamada providência de Deus é a questão da chamada graça comum. A graça comum ela é diferente da graça específica. A graça específica é dada àqueles que creem no Senhor, aqueles que foram iluminados. Mas existe a graça comum. O que é a graça comum? É a capacidade que Deus dá ao ser humano, à humanidade, de poder criar. Eu tenho a convicção de que a ciência, amanhã ou depois, quando inventar uma vacina para esse coronavírus, vai dizer que foram eles que descobriram. Mas eu vejo na descoberta da ciência a mão de Deus, a mão providente de Deus, usando a sua graça comum, dando sabedoria ao ser humano para que ele pudesse descobrir. E nós podemos dizer que hoje, na nossa vida, existem algumas doenças que nós enfrentamos, ou até mesmo temos a terapia, o tratamento adequado, que alguns anos atrás matava. Não tinha solução. E tudo isso daí, nós vemos Deus dando a capacidade do homem poder criar, do homem poder inventar. Hoje mesmo a gente está aqui usando de uma tecnologia. Né? Eu creio que a gente é amigo há quase 25 anos, se não já for 25 anos. E aí quando a gente olha para isso, a gente não imaginava, há 20 anos atrás, uma tecnologia que pode nos aproximar como nós estamos aqui. Hoje a gente vive até uma dependência do smartphone, do celular, né? Isso é importante, a gente até, de certa forma, saber usar essas tecnologias, mas antigamente a gente carregava na cintura aquele tijolão enorme lá da Motorola ou de qualquer outra marca, chegava a pesar, você andava até meio de lado assim, né? Então, a gente não imaginava. Eu sou mais novo. Ah, não usou. Ah, você é mais novo, eu né? não usou. Ah? Esse aí eu não usei, Hoje, eu lembro de alguns irmãos que eu tive a oportunidade ainda, né, de certa forma, presto assistência a algumas igrejas que os irmãos vão para a igreja a cavalo, ou forem a cavalo. Hoje, nas grandes cidades, você sai 5 minutos antes da sua casa, num carro bem equipado, com ar-condicionado, com todo conforto. Você chega na igreja também com todo conforto. Todas essas coisas foram invenções que tornam a nossa vida mais fácil. O grande problema que a gente vê em tudo isso, e é por isso que o aprendizado que nós temos que ter com a pandemia, ele é importante. Principalmente o aprendizado dentro de casa, no relacionamento com as outras pessoas. Porque todos esses desenvolvimentos tecnológicos, sociais, deveriam nos tornar pessoas melhores. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto nos anos para cá é um aumento do egoísmo, é o aumento dos conflitos, é o aumento das polaridades. Né? Eu, muitas vezes, olho o outro como meu inimigo. A gente, às vezes, quer tirar proveito da oportunidade que a gente tem de, se puder passar, o outro passa para trás. É o que as pessoas estão vivendo aí fora. É o que as pessoas têm vivido. Você falou do aprendizado. Eu creio que nós estamos aí numa escola dominical que não está durando só alguns dias. Tem só algumas horas, quer dizer. Está durando alguns dias. Nós temos aprendido muita coisa. E também aprendido com a nossa família. Nós estamos aí no mês do lar e tem gente que desaprendeu, né, a conviver com a família. Agora está tendo que reaprender o que é conviver, porque as horas que convivia com a família eram muito poucas. Eu via o filho só de noite, eu via a esposa só numa determinada hora. Agora eu tenho a oportunidade de estar convivendo. Até teve uma piadinha que alguém colocou um dia desse no Facebook que me chamou a atenção. O cara falou assim, eu agora confinado dentro de casa, eu tive que conversar com minha mulher. Não é que ela é uma pessoa boa? Então, o cara não conversava mais, velho. É uma piadinha, mas é a realidade. Já não tinha mais contato. E outra coisa também, a gente... pode falar. Já tem outras querendo mandar o marido embora, né? Não vê a hora de mandar o marido embora. Não, então, aí a gente vai vendo todas essas questões que eu creio que tudo isso contribui o quê? Para que a gente possa aprender. Esses dias eu estava participando de uma reunião com o pastor Jeremias Pereira,
pelo Zoom, e ele estava justamente reunindo os pastores aqui de Minas Gerais, e a gente estava conversando algumas coisas importantes. E ele falou assim, perguntaram para ele, a vida vai ser a mesma coisa depois dessa pandemia? Ele falou assim, se for a mesma coisa, meu irmão, você não aprendeu nada, tá? Porque eu creio, como você falou, Deus está nos dando uma oportunidade da gente aprender de coisas que até nós, como evangélicos, estávamos esquecendo. E aí eu reafirmo, um Deus soberano, um Deus que é providente, um Deus que também pode usar determinadas coisas como parte do seu juízo, porque com Deus não se brinca também. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. E um Deus que está no controle de todas as coisas. E a última coisa que eu creio que a gente vai também aprender é de que nós não podemos desamparar aqueles que mais precisam, né? Porque depois de tudo isso, nós vamos estar tendo que nos voltar mais para aquelas pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor e que estão sendo esquecidas. Então é uma oportunidade que a gente tem também de fazer o bem, de olhar para essas pessoas que estão precisando também de Deus. É verdade, Marcelo. Eu acho que depois nós temos que sentir um pouco mais a dor das pessoas, sentir mais as suas lutas, as suas dificuldades e podermos ajudá-las em algum momento da vida. Porque nossa vida se tornou um tanto quanto egoísta. Nós vivemos num mundo totalmente egoísta. E talvez, eu vejo assim, eu acho que várias lições nós podemos tirar dessa pandemia do lado espiritual, do lado eclesiástico, não somente do lado, vamos dizer assim, da ciência, como uma invenção de uma nova, descoberta de uma nova vacina, ou então a utilização dos meios sociais. Olha só, nós estamos utilizando os meios sociais até esse tempo atrás, a igreja aqui não tinha. De repente, antes da pandemia, nós resolvemos colocar uma internet aqui, olha só o que está acontecendo. Hoje eu estou fazendo a live aqui da igreja, né? Porque lá em casa parece que minha internet está com algum problema no meu mundo. Mas eu gostaria de deixar uma palavra aqui, está lá, né, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 32 e 33, diz assim, pois ainda que entristeça alguém, está falando do Senhor, né? O versículo 31 diz assim, o Senhor não te rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Olha só, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Eu não vejo que Deus tem prazer nisso. Até me perguntaram assim, o que vem a ser vontade permissiva, vontade volitiva de Deus? A vontade volitiva é aquela que Deus tem prazer em te atender, de te abençoar. Mas eu vejo que essa é uma vontade permissiva. Deus não gostaria que isso estivesse acontecendo, mas ele tem que colocar isso daqui para que o homem possa parar um pouco, olhar para a sua família, olhar para a sua vida espiritual, olhar para cuidar da sua saúde, ter mais cuidado com as suas alimentações, observar as coisas que estão dentro de casa, observar mais o seu lar, conversar mais com seus filhos, uma série de outras coisas que são necessárias à vida comum, né? A vida comunitária, seja no lar ou seja fora dele, né? E saber que nós, mesmo nas circunstâncias econômicas difíceis que vamos começar a atravessar, e digo que a igreja vai começar a atravessar, eu digo que as pessoas vão começar a atravessar, e eu creio, e eu penso também que isso Deus pode reverter essa situação. Deus pode abençoar de forma que nós não venhamos a atravessar momentos muito sacrificantes para a nossa vida. Mas nós temos que estar preparados para isso e nós precisamos nos juntar como igreja, nós precisamos ser mais empáticos, né? No sentido de olhar para as pessoas com mais solidariedade, generosidade e ver o que nós podemos ajudar, porque amanhã nós poderemos ser ajudados também. Então, nessa questão que nós precisamos parar para pensar, né? Nós estamos vivendo essa pandemia, mas Deus não tem o prazer nisso, mas Ele tem um objetivo com isso, né? O seu objetivo santo, manter a sua providência, mostrar o quanto nós dependemos dEle, nós temos que exaltá-lo sempre, temos que buscá-lo cada vez mais, precisamos
dobrar os nossos corações. Aliás, foram essas colocações que alguns dos nossos irmãos aqui da igreja pregaram, né? Nós temos aí o nosso irmão Eduardo, que pregou a respeito de como a gente estar junto à palavra de Deus e voltando para ela. E eu acho que é um momento de ler a Bíblia junto com a família, etc. Tal. Então, nós precisamos saber que em todas as situações que nós vivemos, nós temos que enaltecer o nome de Deus, porque sabemos que Ele governa sobre toda a terra. E, como disse você lá em Tiago capítulo 4, versículo 15, Deus não se surpreende, se Ele quiser, será, se não quiser, também não será, mas a sua soberania estará conosco sempre. E é uma palavra aqui de John Piper que eu gostaria mais uma vez de citar, uma frase. A mesma soberania que governa a doença é a soberania que sustenta durante a perda. A mesma sabedoria que tira a vida é a soberania que venceu a morte e que leva os crentes para o lar celestial e para Cristo. Eu achei linda essas colocações, John Piper, esse homem de Deus, né? Eu vou repetir aqui, a mesma soberania que governa a doença é a soberania que sustenta durante a perda. Se nós perdemos alguém, nós vamos ter esse Deus soberano ao nosso redor. E a mesma sabedoria que tira a vida é a sabedoria que venceu a morte e que nos dá vida em Cristo Jesus, que leva os crentes para o lar celestial. Agora, jamais podemos colocar na nossa mente o seguinte, né? Tem muita gente que fala assim, não, mas isso é coisa do diabo, isso é uma sabotagem. Olha, não importa se é sabotagem, não importa se esse vírus foi criado, não importa, tudo foi pela permissão de Deus, não importa. Verdade. Verdade. Nós temos que saber que, mesmo que haja uma sabotagem, mesmo que haja algo do destino, do acaso, alguma coisa, ou algo diabólico, nós temos que saber que a última palavra é de Deus e ponto final. Verdade. Né? E a gente vai ter que andar descansando no Senhor, né? Descansando. Verdade. Como diz aquele descanso a alma, eis o Senhor ao lado, né? Às vezes a gente canta para velório, mas na verdade esse hino ele traz uma riqueza muito grande, né? Na sua letra, né? Descanso a alma, eis o Senhor ao lado. Que coisa linda termos o Senhor ao nosso lado, mesmo nos momentos de dor. Eu fico imaginando, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas Deus não poderia deixar os seus filhos fiéis passarem por isso. Deus deixa. Se olharmos para a Bíblia Sagrada, eu fico imaginando quando Paulo chegou nos últimos dias da sua vida, antes de ser decapitado em Roma, ele poderia falar assim, não, mas eu fiz tanto para o reino de Deus e agora acabei nessa situação, preso. Mas a alegria dele estava em servir ao Senhor e ele já estava certo que o seu combate já havia combatido bom combate. Guardou a carreira. Guardou a fé. Exatamente, e aí é o seguinte, ele estava tranquilo, ele sabia que ele fez de tudo, e se o Senhor foi digno de tirá-lo da forma que tirou, segundo James Stalker, ele foi exatamente decapitado lá em Roma. Marcelo, nós temos aí 5 minutos, né? Eu acho que nós precisamos dar as nossas palavras finais, porque a nossa live já está terminando. Fazemos uma oração para aqueles que estão nos ouvindo. Agradecer a todos aqueles que estão nos ouvindo e que nos ouvirão, porque isso aqui também vai para o YouTube depois, tá? Nós vamos colocar no YouTube. Deixa eu só falar aqui, justamente já que você falou de Paulo, o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Você acabou de falar sobre a esperança que ele tinha. Ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. A nossa esperança é na eternidade. Então, quando a gente olha para essa palavra de Paulo, é um consolo para o nosso coração, né? Com certeza. É o foco. Qual é o nosso foco? Nosso foco muitas vezes está na segurança daquilo que o mundo pode nos dar, na esperança de políticos, melhores que eles sejam, que eles possam nos dar, nos médicos, na ciência. Mas nós temos que ter o foco naquele que é o autor e consumador da fé.
E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conforme Romanos, e ainda diz mais: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Nada pode ser, nada, nem um vírus desse pode nos separar. É verdade. Né? Mas foi uma alegria participar com você, Silas. Foi uma com alegria certeza, estarmos juntos. Foi uma alegria também. Eu gostaria que você orasse aí por nós, né? Agradecesse aí. Ontem nós fizemos aí 26 anos de casamento, que era uma bandeira de minha esposa, né? Ela está me sustentando, aliás, sustentando não, está me suportando até o presente momento, né? Mas, com a graça de Deus, nós estamos juntos até hoje, 26 anos com a graça de Deus, né? E um abraço a toda a sua família e a todos os nossos ouvintes, que Deus também abençoe todos vocês. Vamos orar para encerrar, então. Vamos orar, então. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o teu nome, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor manifesto a nós através de Jesus. Nós queremos te agradecer por essa oportunidade de nós estarmos juntos aqui nessa live, certamente que alcançou a muitas pessoas e que vai alcançar ainda outras, Senhor. Nós queremos te agradecer, porque sabemos que em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, nada está fora do controle. Tudo está dentro do teu controle. Tudo está dentro, Senhor, da tua soberania. E sabemos que o Senhor tem utilizado de tudo isso para que a gente possa aprender a depender mais de Ti, a entender que sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos. E nós queremos pedir que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando a todos os nossos ouvintes. Esteja abençoando, Senhor, a Quinta Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, ao conselho, a cada membro, ao pastor Silas, que tem pastoreado essa igreja, que o Senhor possa estar continuando a usar o teu servo, que ele possa ser um instrumento nas tuas mãos. Nós te louvamos e nos alegramos também com ele, com a Gilcilene, porque ontem eles completaram 26 anos de vida conjugal. O Senhor continue abençoando esse casal, essa família, seja com a Karen, com o Lineker, Senhor, e que cada dia mais essa família possa estar crescendo, Senhor, possa ser uma família debaixo da tua graça, que todos quanto os virem, os reconheçam como família bendita do Senhor. O Senhor possa estar abençoando cada dia mais os teus servos. Abençoe também aquele que está aflito, aquele que está preocupado, aquele que está vivendo um momento de sofrimento, aquele que perdeu os seus entes queridos, que o Senhor possa visitar nesse momento e que o Senhor possa trazer o consolo, que nós possamos não olhar para as coisas imediatas, as coisas que se veem, mas que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e que nós possamos olhar para a tua palavra e ter a certeza, Senhor, de que a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado por aquele que reina, aquele que é Senhor de todas as coisas. E que o Senhor possa estar recebendo o nosso louvor, a nossa gratidão e nos ensinando a cada dia mais depender de Ti. É o que te pedimos, é o que te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Abraço. Abraço você, também. Marcelo. Deus abençoe Valeu. a todos que nos ouviram. Deus abençoe a todos. Tá bom. Valeu. Obrigado. Um abração.